Olá, acadêmicos do curso de Direito da Unievangélica, quarto período, Direito Penal 2, não, Direito Penal 4 dos crimes em espécie 2. Hoje é o nosso segundo encontro da nossa segunda pré-aula referente ao nosso conteúdo. Então, para introduzir o conteúdo que será ministrado na aula síncrona, eu estarei discutindo com vocês algumas questões de concurso bastante importantes e que se referem ao nosso conteúdo ministrado. Nós estamos tratando dos crimes contra a dignidade sexual, de extrema e bastante relevância para concursos, para as carreiras jurídicas e para a atuação. Na advocacia é uma área que tem sido muito polêmica, com muitas teses contraditórias e alguns assuntos os tribunais ainda não firmaram uma posição unânime, e é importante que venhamos a discutir este tema. Especificamente, vamos discutir algumas questões de concurso. A primeira delas que eu quero discutir com vocês é uma questão que foi abordada no Tribunal de Justiça do Amazonas, foi feita pela Fundação Tribunal de Justiça do Amazonas. Essa questão é referente à nossa última aula e o assunto que foi tratado. Vejamos o enunciado da questão. Quando o superior hierárquico constrange subordinado com o intuito de impor vantagem ou favorecimento através de alguma conduta, caracteriza-se qual delito? Ou seja, temos aqui o 216A, assédio sexual, quando o indivíduo com superioridade hierárquica e prevalecendo-se dessa hierarquia, dessa superioridade inerente ao exercício de cargo, emprego ou função, constrange a vítima, qualquer pessoa, a obter ou para que ele venha a obter qualquer vantagem ou favorecimento de natureza sexual, você tem aí o crime, conforme dito aqui, de assédio sexual 216A. Vejam vocês que o delito de assédio sexual não tem violência, não tem grave ameaça, não tem fraude, mas tem uma conduta de constrangimento mediante assédio. Como eu disse para vocês, constranger é tolher, limitar de qualquer maneira. Questão muito importante para ser debatida em concurso e que pode muito bem ser respondida por vocês, pois é uma matéria que foi dada e debatida. Uma segunda questão que foi abordada no concurso da Polícia Civil do Mato Grosso e que se refere às mudanças do Código Penal, especificamente essa mudança feita pela Lei 2015, a questão coloca no enunciado: o Código Penal considera como sujeito passivo do crime de estupro. A resposta é qualquer pessoa. Vejam bem que essa questão ela foi feita depois da reforma penal com a Lei 12.015, pois antes desta lei somente a mulher poderia ser vítima de estupro. E hoje qualquer pessoa pode ser vítima de estupro, inclusive o homem, o transgênero, a mulher, qualquer um. E qualquer pessoa também pode ser agressor no crime de estupro, uma questão razoavelmente fácil e que foi abordada nas nossas aulas, pode ser facilmente respondida por todos vocês. Uma questão também que envolve o delito de estupro e bastante importante é em que momento se considera consumado o crime de estupro. Ora, vejam bem, o crime de estupro se considera consumado com a prática de qualquer ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça contra a vítima. Lembrando o que foi dito na nossa aula. O que é ato de libidinoso ou ato de libidinagem? É qualquer ato que venha a excitar a vontade sexual do agressor. É claro que ele pratica no estupro esses atos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Na violação sexual mediante fraude, o mesmo ato é praticado mediante fraude. E o elemento fraude aqui, como dizem algumas questões de concurso que perguntam a essência ou o que vem a ser esse elemento fraude, é qualquer conduta do agente que venha a enganar a vítima, especificamente enganando-a no que se refere à vontade sexual, e ela tem o ato sexual de natureza enganada, com consentimento viciado, com consentimento não pleno. Essa é a violação sexual mediante fraude. E uma questão importante que eu vou colocar nessa nossa pré-aula e que será debatida mais a fundo na aula
síncrona de direito penal 4 dos crimes em espécie 2 é a questão referente à ação penal. A ação penal é um instrumento mediante o qual tanto o Ministério Público, no caso de queixa, quanto a vítima, no caso de denúncia, podem iniciar o processo penal em juízo, pode começar a persecução criminal em juízo. Especificamente nos casos dos crimes contra a dignidade sexual, eu quero dizer para vocês que a ação penal hoje, ela é pública incondicionada. Houve no passado, e nós debateremos isso na nossa aula síncrona, previsão de ação penal privada para crimes sexuais. O Código nasceu desta maneira lá em 1940, embora os crimes sexuais sejam de grande lesividade, são crimes que causam grande dor na vítima, são crimes que causam um imenso sofrimento na vítima. No pensamento inicial do Código, se imaginava que se a mulher fosse processar o agressor ou se a mulher fosse sequer ouvida em audiência, isso estaria trazendo uma dor para a mulher, uma nova dor, renovando a dor. Tanto é verdade que a vítima do estupro e dos crimes sexuais normalmente eram mulheres. A redação mudou, hoje pode ser qualquer pessoa. Com essa mudança de redação e com a mudança de paradigmas da nossa legislação penal, a ação penal deixou de ser privada, durante um período se tornou pública, condicionada à representação, e hoje, com as últimas mudanças feitas no Código Penal, saibam, nos crimes contra a dignidade sexual, via de regra, a ação penal será pública e incondicionada. O que isso significa dizer? Artigo 100 do Código Penal, artigo 24 do Código de Processo Penal. A ação penal pública incondicionada é exercida em juízo através do órgão que exerce o poder privativo de iniciar a persecução criminal em juízo, que é o Ministério Público. Também na Constituição, nós temos a previsão da ação penal pública incondicionada no artigo 129, inciso 1º, quando trata que somente o Ministério Público pode iniciar esta ação penal através de denúncia. O réu, agressor em delitos sexuais, é acusado formalmente, é óbvio, ele tem o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, com todos os recursos inerentes, e depois o devido processo legal, havendo provas, o acusado, o agressor de um delito de natureza sexual, poderá ser condenado e terá direito aos recursos. Questões polêmicas que se colocam nos crimes contra a dignidade sexual. Primeiro, a questão da prova. Como se produz a prova nos crimes contra a dignidade sexual? Questão de concurso. O laudo de exame de conjunção carnal ou exame de corpo de delito, tanto faz, é indispensável para a condenação do réu. Essa questão é falsa. O laudo é um elemento importante, nós sabemos que o laudo prova a materialidade do delito, mas ele não é indispensável, especialmente em hipóteses em que se faz difícil a produção do laudo, até mesmo por haverem desaparecido os vestígios materiais da infração. São admissíveis quaisquer outras provas que não sejam ilícitas, né? Mas quaisquer outras provas, interrogatório do acusado, oitiva da vítima, oitiva de testemunhas, prova audiovisual, prova documentada, e todas essas provas formam um mosaico que levam o juiz a condenar ou absolver o réu. A questão referente à palavra da vítima. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem extrema relevância, extrema importância. Porém, ela deve ser tomada com cautela. A palavra da vítima de maneira isolada, ou seja, única e exclusiva, não é elemento suficiente, embora importante, não é elemento suficiente para levar à condenação de um acusado. Veja-se bem o caso Neymar, envolvido recentemente em um escândalo de natureza sexual, onde ele sequer foi denunciado, pois havia somente a palavra da vítima e não foram obtidas outras provas com relação à materialidade do crime, e a palavra da vítima se tornou duvidosa na colheita de provas que pudessem incriminar aí o Neymar e que não incriminaram. Uma questão importante também que se coloca com relação às provas: embora o laudo não seja indispensável,
na modalidade laudo de exame de corpo de delito através de conjunção carnal ou qualquer outro tipo de ato sexual, as provas nos crimes contra a dignidade sexual são extremamente difíceis de serem produzidas, pois, como dizia o Nelson Hungria, numa linguagem que é repetida pelos doutrinadores atuais, são delitos que acontecem entre quatro paredes, são delitos que acontecem debaixo dos lençóis, como dizia nessa linguagem clássica, nessa linguagem antiga. Então vejam bem vocês que é difícil se produzir a prova nos delitos sexuais e o juiz deve agir com extrema prudência, com extrema cautela. Uma mudança importante que também houve no Código Penal foi no artigo 217-A, que veio também com a Lei 12.015 de 2009, já dita aqui nesse vídeo, que trouxe a figura do estupro de vulnerável. Considera-se vulnerável para fins penais o menor de 14 anos, a pessoa com deficiência mental e aquele que, por qualquer outra maneira, não pode oferecer resistência para a prática do ato sexual. Vulnerabilidade, pois a pessoa está mais exposta a qualquer tipo de agressão sexual. A polêmica maior que se coloca é no caso de vítima menor que 14 anos. A jurisprudência dos tribunais há algum tempo já vinha dizendo que essa vulnerabilidade ela é absoluta e não admite prova em contrário, nem mesmo a experiência sexual da vítima. Isso pode ser muito bem verificado através do parágrafo 5º, novíssimo parágrafo 5º, inclusive inserido no final de 2018, no Código Penal, que diz que as penas do delito de estupro de vulnerável aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou de o fato da vítima ter mantido relações sexuais anteriores ao delito. Então vejamos bem vocês, agora o que já foi dito com relação à ação penal. Artigo 225 do Código Penal diz que a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, acompanhem, via de regra, se procede mediante ação penal pública incondicionada, última reforma ocorrida pela Lei 13.718 de 2018. E por fim, nós temos duas figuras importantíssimas que foram inseridas também na parte dos crimes contra a dignidade sexual, também em 2018, que são as figuras do estupro, o estupro coletivo e o estupro corretivo. São duas causas especiais de aumento de pena que se aplicam com relação aos delitos sexuais. Vejam bem vocês. Estupro coletivo, de acordo com o artigo 225, inciso 4, a linha A, coletivo, mediante o concurso de 2 ou mais agentes. Suponha-se que a vítima seja estuprada mediante o concurso de agentes de 2 ou mais, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou indefinidos números, né? O tipo penal só coloca a quantidade mínima e não a quantidade máxima. Isso é classificado como estupro coletivo, que aumenta a pena de 1/3 a 2/3. E, por fim, o estupro corretivo, com R agora, estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Então seria um estupro como forma de controlar a sexualidade. Vou te estuprar porque você não tem a sexualidade conforme os padrões corriqueiros, então te estupro para te corrigir. Condutas absurdas é uma causa especial de aumento de pena também de 1/3 a 2/3. Eu gostaria que vocês ficassem bastante antenados para essas duas hipóteses, pois são hipóteses que vêm aí sendo bastante cobradas em concurso. Então vejamos bem que a partir desse momento, né, e agora já partindo para o final desse breve vídeo e fazendo uma pequena introdução para o que será debatido na nossa aula síncrona, trataremos então o artigo 227, lenocínio, tráfico de pessoas ou qualquer outra forma de prostituição ou exploração sexual. Uma questão que eu vou deixar como raciocínio para ser debatido aqui na nossa aula pré-síncrona. A prostituição praticada de maneira solitária e isolada no nosso Brasil é crime. Pune-se a prostituição, pune-se o indivíduo pela conduta que se tem na vida através da prostituição. Estou falando de pessoas maiores e capazes. Eu não estou falando de prostituição de menores, que obviamente isso é crime, está previsto não só no Código Penal, como também no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Mas eu estou falando, a primeira questão, prostituição de maiores e capazes, a prostituição solitária ou isolada. Ela é punida criminalmente? Verdadeiro ou falso? Fica essa questão para ser estudada por vocês. Segunda questão, dependendo dessa resposta, eu quero que vocês também me deem com convicção o que se prostitui no ciclo da prostituição, o que se prostitui não, o que se pune no ciclo da prostituição dentro das condutas de exploração da prostituição. Quem se pune e por que se pune? Ou seja, a prostituição ou a exploração da prostituição traz como fundamentação qual o motivo para a punição, qual a razão. Em termos gerais, o que se tutela, qual o bem jurídico tutelado nos casos de punição de quem explora condutas de prostituição. Eu sugiro que vocês leiam a partir do artigo 227, mediação para servir a lascívia de outrem, que serão os artigos estudados por nós na aula síncrona, Direito Penal 4 dos crimes em espécie 2. Já estou partindo para o final desse vídeo para ele não ficar muito extenso. Espero que vocês tenham bons estudos. Tendo dúvidas, me chamem. Meus canais estão à disposição. E boa sorte, sucesso. Um grande abraço a todos.